Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar hoje sobre multiagentes de IA, tá? Então, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho dessa ascensão dos multiagentes de IA, tá? E o futuro do trabalho. Primeiro, eu vou falar uma coisa importante. Primeiro que isso, muita gente não é chatbot, tá? Então muita gente confunde com o chatbot. Óbvio que a gente pode ter um agente, tá? Ou múltiplos agentes conectados a uma interface conversacional que está respondendo através dessa interface, né? Fazendo um papel de chatbot. Mas ele é muito mais do que isso, tá? Então vamos imaginar o seguinte, tá? Nós temos aqui um objetivo a ser alcançado e no meio disso daqui eu tenho tempo e esforço. Então, para alcançar esse objetivo, eu tenho esse tempo e esse esforço. E no meio desse contexto, eu tenho fluxos, às vezes mais simples, às vezes mais complexos, né? Mas eu tenho fluxos que precisam ser seguidos. E no meio disso tudo, eu tenho equipes. Equipes que precisam se colaborar, equipes que precisam trabalhar juntos, equipes que precisam superar etapas, e cada etapa vai chegar ao final de um fluxo, de um processo, tá? E no meio disso tudo também eu tenho tomadas de decisão, tá? Então tem pessoas que estão no meio disso para tomarem decisões. E tenho tecnologia também. Então tem muita gente que está usando essa tecnologia para fazer consulta e às vezes algumas estão fazendo também para fazer registro de informação, que eu preciso registrar os andamentos do que estou fazendo, né? Bom, e no final de tudo isso precisa entregar valor a alguém. Se esse objetivo ele não entrega valor, então tem algo errado, tá? Todo objetivo que você, ou vocês, ou suas equipes cumprem, tem que entregar valor para alguém. Direta ou indiretamente, ela precisa fazer seu papel e sua missão. Bom, então como os multiagentes vão fazer essa transformação, tá? Vocês estão vendo aqui que eu já encurtei bastante o tempo, tá? O tempo e o esforço. E um ponto importante. Agentes não dormem, agentes não adoecem, agentes não tiram férias, agentes não reclamam, agentes não criam intrigas uns com os outros. Isso é um impacto interessante na produtividade. Primeiro que a gente também não cria sindicato, não se agrupa, né? Não faz... Enfim, tem algumas vantagens, né? Bom, então, o resultado, tá? O resultado da diferença desse tempo e esforço para alcançar esse objetivo. Ou seja, a gente já teve um ganho de tempo, tá? E se a gente tem um ganho de assertividade, esse resultado, assertividade, custo, enfim, ó, esse aumento da produtividade, é isso que essa combinação de multi-agentes com IA, sem IA, com automação, visa cumprir. E é interessante porque tem uma pesquisa recente da KPMG que ela coloca que vai ser desbloqueado no mercado aproximadamente 3 trilhões de dólares em produtividade. Ou seja, as empresas vão investir cada vez mais em IA. Tem um outro dado do Gartner que esse ano de 2025 as empresas ao redor do mundo vão investir 644 bilhões de dólares em IA generativa. E ninguém investe esse tanto de dinheiro, a gente não fala desse volume gigante de dinheiro se não estiver falando de um resultado efetivo. Então todas as empresas estão buscando justamente esse resultado, tá? Essa produtividade, tá? E a IA generativa, a IA como um todo, os multiagentes de IA, eles visam trazer esse desbloqueio de produtividade, tá? Ponto importante. Essa conversa que a gente está tendo, essa conversa sobre multiagentes de IA, ela não é uma conversa de tecnologia. Ela é uma conversa de liderança, ela é uma conversa de negócio, ela é uma conversa de buscar resultado da atividade fim da instituição, tá? Então, esse conceito multiagente, ele vai ter que ser orquestrado entre múltiplos departamentos, áreas dentro da instituição, tá? TI com RH, TI com área fim, enfim. Isso tem que ser orquestrado de uma forma unificada. E um ponto importante, a tecnologia evoluiu de apenas automatizar o negócio para ser um negócio. Vocês já pararam para se perguntar essa evolução que aconteceu nos últimos 40 anos, 30, 40 anos, olhar hoje os tribunais, né? Olhar os tribunais e entender que os tribunais são tech courts,
ou tribunais tecnológicos. A gente fala muito de Amazon, Google, né, que tem seus negócios digitais. Tem algum tribunal hoje que não seja digital? Tem algum tribunal hoje que o advogado precisa ir lá fisicamente, fazer o registro lá do protocolo? Hoje é 100% digital, você faz sua petição inicial, faz todas as suas interações via digital, internamente também, tudo digital. Então, hoje, todos os tribunais são grandes Big Techs. E serão cada vez mais grandes Big Techs, buscando cada vez mais e mais eficiência. Porque eu vi vários stands de tribunais falando sobre usar a IA para apoiar o processo fim da decisão, comparando jurisprudência, comparando legislação e ajudando o ente que toma a decisão. Isso vai encurtar cada vez mais tempos e isso mostra que a tecnologia do tribunal virou um negócio, praticamente um negócio fim. Só não é o fim porque tem pessoas que vão sim bater o martelo sobre isso. Outro ponto importante, os agentes são parte da estratégia, mas não são a estratégia. Lembrem-se, a estratégia é se tornar melhor, a estratégia é se tornar mais eficiente. Os agentes são apenas o meio. Tá? E as organizações que vão lidar com isso com mais sucesso, elas também terão que lidar, além do tecnológico, com a força de trabalho humana. Eles vão precisar adaptar essa força de trabalho humana para trabalhar em conjunto com essa força de trabalho tecnológica. E para isso a gente tem muita coisa a fazer e é o que eu vou falar na nossa apresentação. Vamos fazer um paralelo entre o que é multiagente de IA hoje, do que se está falando tanto sobre esse movimento de multiagente de IA, com os movimentos de automação que já foram falados no passado. Tá? Primeiro ponto é o seguinte, antigamente se colocava muita responsabilidade de automação na área de TI, né? E a gente está vendo agora com os múltiplos agentes que isso não é um negócio só da tecnologia, isso é um negócio de toda a instituição. Precisa ser abraçado com mais unidades dentro dessa organização. Então, falar de IA não é só falar de tecnologia, é falar de RH, porque tem pessoas que precisam estar preparadas, precisamos preparar as pessoas para se movimentarem para novas funções. Precisamos dar apoio psicológico para as pessoas que vão fazer essa transição, isso é importante. Outra coisa, os agentes de IA funcionam com base em conhecimento, transformam conhecimento em ação. Primeiro ponto, as empresas precisarão se tornarem mais organizadas. O que eu quero dizer? Onde há caos, é impossível colocar IA ou agente de IA, o que for, para melhorar o desempenho. Então, eu preciso, primeiro, de uma força humana, de liderança, enfim, de gente com capacidade de eficientizar para organizar as coisas, para assim depois aplicar todo esse arsenal tecnológico. Então exige muito mais governança para fazer o uso da IA e dos multiagentes de IA, tá? E os agentes de IA são preparados para a mudança. Esse é um ponto importante, que depois que a gente está organizado, a gente consegue colocar para rodar, os agentes consomem conhecimento 24 horas por dia, e eles conseguem aprender com isso e se adaptar. Esse conhecimento ele recebe do ambiente e ele consegue, então, fazer as adaptações e fazer os ajustes necessários. Bem diferente do que a gente falava de automações da forma antiga, que precisava de pessoas técnicas para fazer esses ajustes. A IA consegue fazer esses ajustes. Bom, e quem está tendo sucesso nessa transição? Isso é um ponto importante. Ali, empresas melhores organizadas. Como eu falei, para ter sucesso nessa era da IA, eu preciso ter um mínimo de organização. Por quê? A IA ela é alimentada por dados. E dados corretos precisam de processos corretos. Tá? Então, eu preciso fazer toda essa organização. Então, processos definidos e documentados, quem tiver, pelo menos definidos, já é mega importante, já tem meio caminho andado. Tá? Estruturas de captura de desempenho. O que eu quero dizer com isso daí? Se eu não sei como eu estou hoje, se eu coloco IA, eu coloco qualquer tecnologia, como eu vou medir o meu avanço, como mostrar meu avanço, como saber se eu estou no caminho certo. Então, preciso ter estruturas para isso, tá? E orquestração de processos, tá? Eu estou com a imagem aqui do lado, né? Essa é a imagem da nossa ferramenta, onde eu tenho um workflow desenhado, onde pessoas e robôs, agentes de IA, estão operando juntos, tá? Operando juntos, monitorado juntos.
com uma liderança humana. Liderança humana. E essa liderança ela tem como principal função não só avaliar o desempenho de cada etapa do processo, cada pessoa, cada agente, mas ele tem a função de apoiar o humano nessa transição, nesse processo de evolução. Isso é muito importante, por isso destaque na liderança humana, tá? Com maior interoperabilidade, ali tem um desenho da nossa ferramenta também, que a gente tem um grande motor de interoperabilidade, onde a gente conecta dados, dá vida a dados, e IA não funciona sem dados, e IA sem dados não toma decisões corretas, vai alucinar, vai fazer um bocado de coisa incorreta, então sem dados não há IA, não há multiagentes de IA. E é uma sugestão nossa, é uma sugestão de muitas empresas de consultoria ao redor do mundo, de que crie-se um departamento para fazer esse processo de revolução de eficiência, usando IA, usando multiagentes de IA, tá? E é desse assunto que eu vou falar no meu próximo slide, tá? Como ter sucesso no processo de eficientização suportada por agentes de IA. A minha sugestão, então, é ter esse escritório, núcleo, comitê, o nome que vocês acharem mais conveniente dentro das instituições de vocês. Mas precisa, tá? Precisa para apoiar todo esse processo. Primeiro, porque não é um processo relacionado apenas à tecnologia, sim, sobre liderança, sobre o negócio. Então, crie esse comitê de automação e eficiência e escolha para esse comitê perfis adequados, tá? Então eu preciso ter pessoas com capacidade de eficientização, com a cabeça orientada à organização, com a cabeça orientada à inovação, à melhoria, tá? É diferente se eu chamar, por exemplo, uma pessoa que é muito analítica e é melhor adaptado a processos de auditoria, por exemplo, do que trazer alguém aqui para esse comitê de eficientização, tá? E tem que ter gente de negócio, gente de RH e um gerente de projetos para conduzir e cadenciar todo esse processo, tá? Escolha o método de evolução. Mude o jeito que você muda. Antigamente, muitas empresas, muitas instituições usavam o processo de gestão de projetos tradicional, 1 ano, 2 anos, né, aquele modelo waterfall, para fazer as conduções dos processos de mudança, nessa essa transição. Hoje isso precisa ser considerado como sprints, tá? Devido à dinâmica que isso exige, a dinâmica de acompanhamento do humano que vai usar a IA, do humano que vai receber a colaboração da IA. Então, usem métodos adequados para isso, tá? Defina objetivos, metas e prioridades, saiba onde você tem que atuar primeiro, defina o que você vai fazer, siga em frente, crie seus planos, defina uma arquitetura que evolua a interoperabilidade de dados, tá? Isso é mega importante. Mantenha o apoio da alta direção, porque sem apoio da alta direção não teremos sucesso nessa jornada, tá? Obtenha apoio especializado, e é isso que a gente oferece, tá? Know-how e experiência no assunto. Então, coloque os agentes para trabalhar. Então, estabeleça números iniciais, meça ganhos de desempenho e eficiência, engaje a força de trabalho humana, acompanhe a força de trabalho humana, treine, capacite, aconselhe, dê mentoria, enfim, apoie ela nessa transição. E depois avance, ajuste, acolha ideias, evolua, insira novos agentes e continue. Alguns vocês vão ter sucesso, outros não, mas nesse processo vocês vão aprender muito, muito mesmo. E a criação de um escritório para esse propósito pode aumentar a geração de valor em até 50%, tá? Esse não é um dado meu, esse é dado de várias consultorias ao redor do mundo, que isso dá realmente uma diferença. Os tipos de agente, tá? A gente tem o agente tarefeiro, que vai executar uma tarefa específica, tá? Ele pode estar focado num objetivo singular, com múltiplas tarefas, ou um objetivo com uma única tarefa, enfim, ele tem o objetivo de cumprir uma tarefa, tá? Esse automatizador, ele já tá passando entre processos, tá? Ele está buscando cumprir um objetivo que passa por vários processos, às vezes várias jornadas de usuário, enfim, tá? O colaborador, que é aquele copiloto, então eu estou trabalhando, eu estou aqui com um agente, eu estou com um apoio da IA que está me ajudando a ser mais eficiente no que eu estou fazendo aqui, tá? E o orquestrador, que esse é bem mais complexo, esse aqui consegue liderar outros agentes, ele consegue liderar, inclusive, humanos em prol de um objetivo, tá?
E para fazer isso, tá, para a gente fazer isso acontecer, a gente criou dentro da Central IT uma metodologia chamada Smart Ops, que é o framework de criação e adaptação de modelos operacionais. O que é um modelo operacional, tá? É justamente isso, representa a articulação de como as partes de uma organização, tá, trabalham juntas para criar valor e alcançar os objetivos que a organização se propõe, tá? E a gente usa dessa forma aqui processos, identificar os processos, colocar o potencial humano e o potencial tecnológico juntos para alcançar resultados onde a liderança, que agora trabalha com alto desempenho, com alta alavancagem, ela fica observando e ajustando toda essa engrenagem de 3 peças, tá? Óbvio, focado sempre lá no ponto final, que é o valor ao cliente ou ao cidadão, que muda toda a minha cadeia de valor, eu fico observando essa cadeia de valor, e a liderança fica então focada sempre no final, sempre no cidadão, tá? Nunca falando do judiciário, sempre no cidadão, tá? E num processo de eficientização contínua. É um exemplo aqui de multiagente de compra, tá? É onde eu tenho um agente de iniciação e coordenação de compras, onde ele fica observando, fica iniciando o processo de compra, monitora as atividades e ações dos demais agentes. Esse é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, onde eu tenho um agente que vai estar coordenando, um orquestrador, que vai estar coordenando vários outros agentes aqui. Um que faz a identificação de materiais, outro que valida o retorno, um que recebe a nota fiscal, tá? E tudo isso orquestrado por um agente, tá? É um exemplo apenas, tá? E a gente pode aplicar a necessidade de cada um de vocês dentro de cada área de vocês. Como o evento está cheio de exemplos da atividade fim, eu trouxe um exemplo da atividade meio, tá? E aí o robô, ele está orquestrando esse workflow e o primeiro envia e-mail, é esse e-mail, o segundo recebe o e-mail do fornecedor, é esse e-mail, depois ele devolve o e-mail ao fornecedor e tudo acontece, tá? Foi um exemplo hipotético, só para vocês entenderem um pouquinho sobre como que os multiagentes se falam, como eles atuam, tá? Eles atuam como humanos mesmos, só que eles são agentes de software, tá? E nós da Central IT, a gente tem, né, umas frentes de trabalho, tá? Nosso portfólio é isso aqui, mas resumindo, basicamente a nossa missão é aumentar a eficiência das organizações com o uso de tecnologia, tá? Seja com IA, seja com automação, seja com qualquer outra tecnologia. A gente tem nossa tecnologia própria, a gente tem parceiros, a gente se une ao legado de vocês, as tecnologias que vocês usam, mas nossa missão é aumentar a eficiência das instituições de cada área com o uso de tecnologia, tá? A nossa tecnologia é essa daqui, é um ecossistema de produtos digitais conectados. Tem tudo isso daqui, são vários produtos. Tem ali a plataforma de agentes que eu acabei de falar, que é o que a gente está lançando, inclusive nesse evento aqui. Mas ele é muito mais completo, tá? Ele tem o workflow cognitivo, onde orquestra com inteligência artificial todas as atividades humanas e atividades de agentes, tá? Então, é uma plataforma bem completa, que se vocês depois quiserem conhecer, estaremos ali no stand. Então, como eu falei, a gente acabou de lançar essa plataforma de multiagentes, eu mostrei um exemplozinho para vocês aqui. E a minha mensagem era essa, e eu agradeço muito a vocês. Se tiverem dúvida, vou estar no stand ali, do lado da Central IT, fico à disposição para tirar qualquer dúvida, só me procura lá, tá? Procura a gente para tomar um cafezinho lá. Muito obrigado.